Saudações dermatológicas, meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, coordenador da pós-graduação em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde e vou iniciar a nossa 12ª aula de histopatologia dermatológica, também conhecida como dermatopatologia. Então, lembrando que a nossa atividade se baseia no livro de histopatologia, Manual e Atlas da Pele, do Liver, e essa atividade é uma atividade prêmio para os nossos pós-graduandos. Então, somos a única pós-graduação do Brasil a ofertar tal volume de cursos facultativos de grande importância na área de dermatologia. Então, os bons dermatologistas, eles sempre entendem muito da dermatologia no nível histológico, da dermatopatologia, da histologia dermatológica. Então, hoje, na 12ª aula, nós vamos ver lesões epiteliais papilomatosas localizadas. Essas continuando a nossa primeira parte, com efeitos citopáticos virais. Então, as características continuam sendo uma epiderme acantótica, então existe acantose, células vaculadas, então essas células que sofrem atividade viral, elas são chamadas de coilócitos. Esses coilócitos são exatamente as células vacuoladas, e a camada granulosa, ela é espessa e com um número aumentado de grânulos. Então, essas são observações interessantes, observações observáveis, né? Então, são alterações que são observadas facilmente nessas células. A paraceratose também ela acontece em colunas altas, ou seja, existe uma epiderme espessada. Então, nós temos hoje a avaliação do condiloma acuminado. Então, essas são verrugas anogenitais, são pápulas verrucosas, pápulas verrucosas. Pápulas verrucosas, regularmente macias. E isso se dá em virtude da sua posição, geralmente em regiões de semimucosa e próximas às mucosas. Coalescem, essas verrugas coalescem, normalmente formando as massas que a gente chama de couve-flor, ou que tem aspecto de couve-flor, e são mais aplanadas em superfícies mucosas, exatamente por essa hidratação exacerbada que reduz a característica verrucosa. Você, apesar de ter um aumento da camada córnea, esse aumento não é tão brutal, não é tão ríspido quanto de uma lesão seca, em que a estrutura verrucosa se torna muito mais perceptível.
Então aqui a gente tem uma fotografia que mostra uma lesão verrucosa, né? Mas essa lesão verrucosa, ela não tem aquele aspecto tão exuberante de verruga, é mais uma vegetação e que acontece na pele em uma região próxima à semimucosa, uma região próxima à mucosa. Aqui outra lesão mais próxima ao que seria verrucoso. Então nós temos inclusive o que a gente chama de lesão em espelho, porque as lesões elas são extremamente contaminantes. Então um lado termina por contaminar o outro lado. Isso dá uma dica sobre a característica infecciosa de uma doença viral. Aqui nós temos uma terceira região, uma região genital, em que as lesões elas são muito mais planas do que verrucosas. Então, lesões que nós temos ali, coalescência. Então, o que a gente consegue ver aqui são pápulas que coalescem formando uma estrutura bem maior. Essa característica de satelitose também da infecção. Aqui uma estrutura que vai permeando as regiões de mucosa e semimucosa. Aqui nós conseguimos ver a parte externa, mas possivelmente existe aqui um acometimento também de mucosa, um acometimento também interno. Mais uma zona genital com formação de uma vegetação. São lesões verrucosas, mas que por seu aspecto um pouco mais diferenciado, pela própria hidratação da região, assume essa característica mais próxima ao que seria uma vegetação. As formas gigantes, né, como a gente tem no tumor de Buschke-Lowenstein, que são HPVs, são verrugas genitais, são lesões benignas, mas com uma característica local maligna, porque invadem, destroem e têm um comportamento local de uma doença maligna. Mais um tumor de Buschke-Lowenstein. Aqui uma cirurgia para a resolução de parte desse tumor. Então observem que foi retirado, né, uma lesão, foi retirado um quantitativo importante, não só de pele e tecido celular subcutâneo, mas também já de musculatura. Então, inevitavelmente, o indivíduo aqui vai ter uma incontinência da musculatura anal, porque perde parte dessa musculatura com a cirurgia, porque já havia inclusive destruição, já havia inclusive permeio dessa musculatura pelas lesões invasivas, né? As lesões virais. Então vamos à histopatologia desse condiloma acuminado. Então o que é que a gente tem? Uma camada córnea espessada, porém levemente espessada. Então a camada córnea levemente espessada. Nós temos uma paraceratose em lesões de mucosa. Então, além de
termos esse espessamento. Esse espessamento ele é bem visto nas mucosas com paraceratose, uma papilomatose. Essa papilomatose com acantose, então a papilomatose com acantose, ou seja, a acantose é o aumento da camada espinhosa, um espessamento e alongamento das cristas epidérmicas. Então, essas cristas epidérmicas, elas se tornam alongadas, o que corrobora ainda mais a questão da papilomatose, e espessadas, o que corrobora também a questão da acantose. Então, alongamento dessas cristas epidérmicas com seu alongamento. As mitoses podem ser vistas. Mitoses, então, podem ser vistas. Existe um arranjo ordenado. Esse arranjo ordenado é o que o diferencia do carcinoma de células escamosas. Essa maior organização estrutural. Associado a isso, conseguimos ver um bom limite entre epiderme e derme, um bom limite. Então, essas duas situações diferenciam do carcinoma espinocelular. Uma distinta vacuolização perinuclear, então ao redor do núcleo, nós conseguimos ver vacúolos, chamados vacúolos perinucleares. As células são grandes, essas células que são infectadas, os coilócitos, terminam por aumentar em tamanho. Os núcleos são redondos e hipercromáticos. Redondos e hipercromáticos. O que é semelhante à verruga plana. Aí eu coloco aqui, atenção, a vacuolização é comum em parte superior de epiderme em mucosa. Então, essa vacuolização, ela muitas vezes é normal nas partes superiores de mucosas. E a gente vê que essa lesão é muito comum nas regiões de mucosa e próximas à mucosa. Então, a vacuolização é comum em parte superior de epiderme em mucosa. E a vacuolização ela termina por se estender para dentro das partes mais profundas da camada espinhosa. Então, seria isso que diferenciaria essa célula, né, esse coilócito, de um acontecimento normal. Então, existe nas profundezas, digamos assim, da epiderme, existe esse acometimento de células vacuoladas. Então, lá no início da camada espinhosa. Os núcleos coilócitos em passas, ou seja, às vezes encontramos núcleos duplos, embora esses núcleos em geral sejam redondos, mas encontramos núcleos duplos e núcleos em passas, parecendo uma passa. Além de encontrarmos com frequência os ceratinócitos apoptoicos. Ceratinócitos apoptoicos. Então, tanto conseguimos ver mitoses, como também ceratinócitos apoptoicos.
Então, o que é que a gente consegue ver aqui nessa figura? Vamos começar de cima para baixo, já que não temos aqui a camada, a zona de membrana basal tão bem disposta. Então, nós conseguimos ver paraceratose, conseguimos ver o espessamento dessa camada córnea, espessamento da camada córnea, mas não é um espessamento tão rude, tão brutal, é um espessamento leve com paraceratose. Lembrando que esse tipo de vacuolização ele pode ser comum em mucosas, na epiderme das mucosas. Contudo, a gente observa que essas células aqui, elas vêm lá de baixo também. Então, existe sim um aprofundamento dessa vacuolização. Claramente, a gente observa uma acantose, então a camada espinhosa ela está alargada, A gente consegue ver que os núcleos eles são redondos, com vacúolos ao redor desses núcleos, os núcleos hipercromáticos. Aqui nós estamos vendo basofílicos, alguns núcleos em formato de passas. A gente pode encontrar núcleos duplos também. Podemos encontrar células apoptóicas. Podemos encontrar mitoses. O arranjo, existe uma certa originalidade em relação ao arranjo. O arranjo é organizado. Então você vê numa determinada região alguns tipos celulares, vai subindo, esses tipos celulares são mais parecidos e assim por diante. Então a gente vê uma sequência na formação até que essas células se tornem células grandes, com núcleos redondos, com área de vacúolos ao redor dos núcleos. Então isso mostra um arranjo, o que diferencia do carcinoma espinocelular. Aqui nós conseguimos ver uma área de paraceratose. Aqui nós encontramos, inclusive, essa relação da papilomatose. Aqui a gente tem um corte não habitual. A gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre cortes. Mas existe uma organização e um respeito à zona de membrana basal. Então a gente tem na parte superior células vacuoladas, células maiores, mas também encontramos células vacuoladas na parte mais profunda da camada espinhosa. Aproximando, a gente consegue ver núcleos hipercromáticos redondos. Aqui áreas de divisão, então conseguimos ver mitoses. Vejam que aqui o núcleo está separando. Paraceratose. Então, de certa maneira, isso aqui mostra a verrucosidade, né? Então, área de paraceratose, uma camada córnea aqui está levemente espessada, quase não vemos o espessamento. Nessa fotografia mais próxima, a gente consegue ver que as células são grandes, que as células são vacuoladas. Núcleos hipercromáticos, redondos, sendo circunscritos
por vacúolos, paraceratose, então núcleos que chegam ainda na camada córnea. Aqui uma granulosa. Essa belíssima fotografia mostrando o aprofundamento dessas células chamadas coilócitos, são células infectadas, vacuoladas. Alguns núcleos em passa, núcleos arredondados, hipercromáticos, células grandes. Aqui a gente consegue ver o núcleo circundado por vacúolo. Lembrando que essas células, embora a gente não tenha visto ainda esses tecidos, eles cursam com cristas alargadas, cristas espessas, com acantose, com papilomatose, camada córnea com paraceratose, principalmente nas mucosas, uma leve presença de espessamento da camada córnea, podemos ver mitoses, podemos ver células apoptóicas. As células são grandes. Aqui podemos ver a acantose. Podemos ver um grande número de células vacuoladas. Os coilócitos. Células coilocíticas, mais na camada superficial da espinhosa, mas a gente consegue ver no aprofundamento dessa espinhosa outras células coilocíticas, paraceratose, aqui uma acantose importante, uma organização dessa distribuição de células, um respeito à zona da membrana basal, que diferencia de carcinoma espinocelular. Aqui conseguimos ver bem o núcleo, o vacúolo ao redor desse núcleo. As células são grandes. Então, à medida que temos essa subida, as células vão aumentando em tamanho. Aqui alguns núcleos em passas, núcleos hipercromáticos, alguns núcleos redondos. Aqui figura de mitose, aqui um núcleo já dividido, núcleos duplos. Aqui possível figura de mitose, o núcleo se dividindo. Aqui núcleo duplo. Então, resumindo, essas lesões epiteliais papilomatosas localizadas com efeito citopático viral, o condiloma acuminado. Então, vimos espessamento da epiderme, ou seja, acantose, com cristas epidérmicas espessadas. Então, com cristas epidérmicas espessadas. Com cristas epidérmicas espessadas e arredondadas. Essas cristas, elas são inclusive alongadas. Leve espessamento córneo com paraceratose, áreas focais de paraceratose e alterações coilocitóticas, hipergranulose. Então a gente vê que a granulosa ela termina sendo importante
até porque quando você tem paraceratose, normalmente essa granulose é importante. Então, hipergranulose, camada granulosa um pouco aumentada. Nesse aumento aqui a gente consegue ver a camada granulosa importante, bastante pigmentada. Vacúolos perinucleares, vimos demais, e membrana nuclear irregular. Então aqui a gente consegue ver essa papilomatose, as cristas alongadas, espessas, acantose, paraceratose com espessamento da córnea, organização dessas células coelocíticas vaculadas, células nas partes superiores maiores, bem maiores, com núcleos hipercromáticos, vaculização perinuclear. Podemos ver núcleos redondos, às vezes núcleos em passas, núcleos duplos, mitoses e até mesmo ceratinócitos apoptóicos. Então vejam aqui as cristas alongadas, cristas espessas, uma papilomatose, então hiperqueratose, paraqueratose, acantose, papilomatose e os coilócitos são essas células vaculadas. Aqui a gente consegue ver a papilomatose e as cristas epidérmicas espessas e alongadas. Núcleos duplos, núcleos em passas, núcleos duplos, células vaculadas com núcleo em passa, núcleos duplos, mas em geral os núcleos são arredondados, hipercromáticos, as células grandes. Aqui parece ser uma divisão celular, uma mitose. A célula sendo aqui dividida, sendo rechaçada, digamos assim, início de formação de apoptoses, núcleos redondos, hipercromáticos. Aqui uma fotografia de epitélio urinário, mostrando também a similaridade, as duas, não? Com o epitélio da epiderme. Bom, então vamos agora ao molusco contagioso. Molusco contagioso. Então temos pápulas, né? Um número variável dessas pápulas, que são pápulas umbilicadas,
acontecem mais na idade pediátrica, formam uma cúpula com um centro umbilicado. Então, são cúpulas que têm esse centro com formação séria, cor da pele com aproximadamente 2 a 4 milímetros, estando em maior número e em maior tamanho em pacientes com imunodeficiência. Então está aqui, disseminado e aumentado em tamanho quando de imunodeficiência. Então vejamos aqui as pápulas de diversos tamanhos, né? Dependendo da fase evolutiva, são umbilicadas com esse material córneo, né? Sério dentro, umbilicadas. A expressão elimina o material. Na pediatria podemos encontrar áreas de disseminação com lesões pequenas. Pseudokibner, que fala não na reprodução da lesão, mas na autoinoculação. Então aqui a gente tem que ter em mente que essas crianças precisam ser afastadas do convívio com outras crianças, porque, como diz o nome, o molusco é contagioso. Então, em termos histológicos, nós temos também, como na patologia anterior, uma epiderme acantótica, uma epiderme aumentada às custas da camada espinhosa. As células epidérmicas, elas têm grandes corpos de inclusão, isso é importante, intracitoplasmáticos. Então, as células têm grandes corpos de inclusão. Isso é importante para essa diferenciação. São chamados corpus molluscum. Corpus molluscum. Elas, a princípio, são estruturas pequenas, eosinófilas ou eosinofílicas, isoladas, já nas células inferiores da camada espinhosa. E com a ascendência dessa célula para as camadas superiores, elas terminam por ganhar em tamanho, por se tornarem mais basofílicas e por fazerem a compressão do núcleo. Então esse núcleo ele termina ficando espremido ali na periferia. O núcleo ele vai para a periferia por causa do aumento das lesões, são eosinofílicas e passam a ser basofílicas. Na granulosa temos uma reação tintorial desse corpo molúsco, ele se torna mais basofílico. Na córnea, os corpos molúscos chegam a 35 milímetros. De diâmetro, dentro das malhas da fibra córnea eosinofílica. Na realidade aqui não é milímetro, gente, é nanômetro, né? No centro da lesão, a camada córnea libera os corpos molúscos, formando cratera central. Na realidade, esses 35 milímetros aqui é essa junção desses corpos molúscos.
né, que formariam aquele centro séreo. Então a gente consegue ver aqui uma acantose, conseguimos ver esse centro séreo com essas estruturas eosinofílicas. Então essa formatação aqui ela é clássica para a visualização do molusco contagioso. A zona de membrana basal protegida, ou seja, intacta, e as células infectadas, né, que são células que têm grandes corpos de inclusão citoplasmáticos, que são os corpos molusco, e os núcleos, vejam aqui o núcleo, os núcleos ficam na periferia da célula. Então temos a célula e o núcleo lá na sua periferia. Aqui dá para ver bem, né? A célula com núcleo na periferia, célula com núcleo na periferia. Aqui até está vacuolizado, célula com núcleo na periferia. Então essas células com inclusões citoplasmáticas, as células infectadas, elas começam na parte inferior da espinhose, vão ascendendo até vão se tornando mais basofílicas. Começam bem eosinofílicas, vão se tornando mais basofílicas. Então as estruturas aqui mais eosinofílicas, os núcleos na periferia, e elas vão se tornando algo basofílicas e juntando nessa cratera. Núcleo aqui na periferia, núcleo na periferia, a célula com uma grande inclusão citoplasmática. Aqui a gente consegue ver o núcleo na periferia, núcleo na periferia, núcleo na periferia, núcleo na periferia, e essa grande inclusão citoplasmática que vai tendendo ao basofílico. A acantose. Então isso aqui é característico, aparece muito em prova. Essa distribuição dessas células com inclusões citoplasmáticas que vão se tornando mais basofílicas e se juntando ao centro dessa cratera. Mais uma vez a figura. Com o centro apresentando essas células com grandes inclusões citoplasmáticas. Aqui uma aproximação. Vejam os núcleos na periferia. Então vejam todas as células aqui, células bastante grandes com essas inclusões. Então cada estrutura dessa é uma célula riquíssima em inclusão. Os núcleos na periferia bem rechaçados, bem finos. A tendência à cor basofílica. Vejam aqui o núcleo bem apertado na periferia e a grande estrutura intracitoplasmática. Então, em resumo,
nós temos bastante importante essas inclusões intracelulares, chamadas corpus molluscum, invaginação do epitélio hiperplástico. Então, na realidade, tudo isso aqui é uma invaginação. Então, esse epitélio hiperplástico ou hiperplásico, ele vai penetrando a derme, mas respeitando a zona de membrana basal. Então, é uma invaginação. E essas inclusões eosinofílicas vão se tornando basofílicas. E vamos à nossa última observação, que são as infecções por parapoxvírus, os nódulos de ordenhadores e o ORF. Os nódulos de ordenhadores vindo das vacas e o ORF vindo de ovelhas e cabras. Então, o nódulo de ordenhador vem da ubre ou ubre infectada por pseudovacínia ou paravacínia, parapox, e também podem vir de estomatite bovina, né, quando os bezerros têm úlceras orais. Já o ORF, chamado de ectima contagiosum, vem de carneiros ou cabras infectados com lesões crustosas dos lábios e na boca. Então, em geral, aparecem poucas lesões, são lesões dolorosas, de 1 a 2 centímetros. Então, 1 a 3 lesões, geralmente no local de inoculação, então nos dedos da mão. Em 6 semanas, elas fazem 6 fases. Primeiro, máculo papular, depois uma fase em alvo, com um centro vermelho, um anel branco ao redor e, por último, um halo vermelho. Uma exudação, que seria a terceira fase. Uma quarta fase nodular, depois uma fase papilomatosa e, por último, uma fase de regressão que não deixa cicatriz. Então, aqui algumas lesões em fase nodular. Aqui uma fase nodular, mas saindo de uma exudativa. Várias lesões nodulares, exudativas. Então não é comum essa disseminação. Pode cursar até com alguma imunodeficiência. Então temos aqui as fases. Máculo papular, em alvo, exudação, nodular, papilomatose e fase de regressão. Então, em termos de histologia, nós temos também a vacuolização de células no terço superior e na camada córnea, principalmente vistos nas primeiras fases. Então, são vesículas multiloculares. Então, essa vacuolização é importante. Então, no terço superior da camada espinhosa e na camada córnea. As vesículas são multiloculares.
Também vimos corpos de inclusão eosinofílicos no citoplasma dessas células vacuoladas. Vemos também corpos de inclusão intranucleares em alguns casos. Essas células vacuoladas com corpos de inclusão são apenas no anel branco circundante, na chamada fase alvo. Conseguimos ver alongamento dessas cristas. Derme com muitos capilares dilatados e com infiltrado mononuclear. A epiderme toda necrótica na fase exudativa aguda, com infiltrado maciço mononuclear por toda a derme. Então conseguimos ver a acantose, o aumento da camada espinhosa, com projeções digitiformes, que são nada mais, nada menos que esses alongamentos de cristas epidérmicas, com essa vasodilatação e a inflamação crônica às custas do infiltrado mononuclear. Aqui vemos uma epitélio de ovelhas, né? Conseguimos ver essas inclusões intracitoplasmáticas. Células multivaculadas. Conseguimos ver aqui a acantose, o alongamento dessas cristas epidérmicas. Paraceratose. Vemos muita inclusão intracitoplasmática. Às vezes essas inclusões são intranucleares. Então terminamos aqui na fase exudativa por ter várias vesículas sendo formadas. Vejam aqui as inclusões intracitoplasmáticas, até parecidas com o que a gente viu nos moluscos contagiosos. Essas inclusões podem estar também nos núcleos. Veja aqui o núcleo também rechaçado. As várias inclusões citoplasmáticas, inclusões dentro do núcleo. Então, em resumo, temos escamas crustosas, né, porque são formadas vesículas, os ceratinócitos bastante intumescidos por esse aumento, essa vesiculação, multivesiculação, e a presença dessas inclusões intracitoplasmáticas. E para finalizar, vamos fazer aqui um pequeno adendo sobre cortes histológicos. Então, lembrando que nós podemos realizar cortes longitudinais, que é o corte que normalmente observamos as lâminas, mas também podemos fazer cortes transversais. Isso a gente fala muito na histopatologia de couro cabeludo. Então, lembrando que para a montagem de uma lâmina, nós precisamos fazer a coleta delicada de tecido, por biópsia no tecido vivo ou por autópsia no tecido desvitalizado.
Fazemos uma fixação. Os objetivos da fixação são evitar autólise, ou seja, a destruição da célula. Tem como objetivo também endurecer as células e evitar infecção. Pode ser feito de forma física, como por exemplo com calor, ou então de forma química, a partir de substâncias como os formaldeídos, os glutaraldeídos e outras substâncias. Depois que fixamos, vamos lavar a peça com salina e providenciamos a desidratação utilizando concentrações crescentes de álcool, 70, 80, 90, 100. Posteriormente, fazemos a clarificação, que é quando se retira o álcool. Isso é feito com o xilol. Depois fazemos a inclusão em parafina da peça. Então utilizamos uma resina a 60 graus para que o xilol possa evaporar. Isso aqui inclusive é uma fase que causa problemas à saúde de quem faz as lâminas. Em seguida fazemos o preparo do bloco para que ele seja fixado e depois trabalhado ao micrótomo para retirar as folhas que vamos estudar. E é nesse momento que fazemos o corte, né? Então cortes finos, né? Formando folhas finas ao micrótomo. Nessa oitava fase, essas folhas são pescadas e fixadas na lâmina a partir da utilização de chama, ou seja, de calor. Depois fazemos a desparafinação. Aqui vamos usar novamente o etanol, só que no processo reverso, ou seja, de trás para frente. Então vamos reduzindo a concentração de etanol. Depois fazemos a hidratação com água destilada. Por último, a coloração, sempre com corantes ácidos e básicos, já que os corantes ácidos reagem com o básico e os corantes básicos reagem com os ácidos. Pois bem, pessoal, próxima aula tem mais. Espero ter contribuído aqui com o seu aprendizado em termos de dermatopatologia. Meu nome é Tiago Gondim, me despeço agora. Até a próxima aula, a 13ª.